Bom, primeiramente, doutores e doutoras, agora é a hora da minha resolução de questões. Vamos trabalhar aqui, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Para te ajudar, além da prova na descrição, também estão os slides que eu irei usar. Por obviedade, durante o vídeo eu não irei aparecer, quero que você se concentre nas questões, tá bem? Então, queria agradecer por estar assistindo o nosso vídeo e olha, vai ter muito mais coisa, inclusive para a segunda fase, de graça aqui nesse canal. Um abraço, tchau, tchau! Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos para a resolução de questões de direito do trabalho. Lembrando, estamos seguindo a sequência da prova branca. Então, para você que quiser me acompanhar, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que está o link da prova e do gabarito. Vamos lá, galera! Começando com a primeira questão. Questão número 70. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata, na qual exerce a função de auxiliar da padaria, com a jornada de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 e pausa alimentar de 15 minutinhos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. A respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta. Vamos dar uma olhada, pessoal. Essa questão ela está falando de 13º, principalmente sobre o recebimento. No frigir dos ovos, a historinha não tem muito a ver com o que eles estão perguntando. Mas vamos lá, ó. Letra A. Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até 3 vezes, desde que haja concordância do empregado. Não, erradíssimo. C. Atualmente é possível negociar a supressão do 13º em convenção coletiva. Não é não. Se vocês olharem lá na CLT, vocês vão ver que isso não é possível. D. O empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º juntamente com as férias, desde que requerido no mês de março. Nada a ver, isso tirou do nada. A resposta certa é em vermelho, letra B. A gratificação natalina deve ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Exatamente isso. Isso está de acordo com a leizinha do 13º, a Lei 4.749. No seu artigo 1º e no seu artigo 2º está previsto as 2 parcelas. Perfeita resposta B. Beleza, vamos para a questão 71, essa um pouco mais complicada. Uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último dia do ano, Davi foi aposentado por invalidez. Note, ele invalidez. Heitor pediu demissão do emprego. O Heitor é demissão, pessoal. Lourenço foi dispensado por justa causa, ou seja, um demissão, o outro justa causa. Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador, aproveitando a nova modalidade de ruptura da Lei 13.467 de 2017. Pessoal, essa modalidade eu não dei no curso de férias, mas vou ministrar no Overdose, tá? Então vamos lá. De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica em que razão dos eventos relatados quem tem direito ao saque do FGTS. Pessoal, a gente mata de cara que o Heitor foi demitido e Lourenço pediu demissão, o Heitor pediu demissão, enquanto que o Lourenço foi demitido por justa causa. Os dois não têm FGTS. Por obviedade, já estava na nossa cabeça que o Davi tem. Agora a pergunta é, a Laura vai ter? Pessoal, tem sim. Tem em decorrência dessa nova modalidade. O artigo 20 da Lei 8.036 de 90 e também o artigo 484-A da CLT proveniente da reforma autorizam o saque do FIGETS, o famoso FIGETS, nos casos de aposentadoria e rescisão por acordo entre partes. Beleza? Então, resposta certa é letra A.
Vamos para a 72. João e Maria estavam no mato e apareceu a bruxa. Tô brincando. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade de serviço, será transferida para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá devendo fixar a residência em razão da distância. Pessoal, isso é caso de transferência, muito claro. Mudou residência, transferência. Diante da situação relatada e a legislação em vigor, assinar a afirmativa correta. A. Transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar será desfeito. De jeito nenhum. Ela é cargo de confiança, doutores. Nem sequer precisa de anuência, porque há real necessidade. B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar 1 ano. De novo, não. De forma alguma, ela é cargo de confiança. C. João terá direito pela CLT a ser transferido para o mesmo local da esposa e com isso manter a unidade familiar. Errado de novo, não tem esse direito. Olha a resposta certa. D. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir o João. Exatamente isso. Artigo 469, parágrafo 1º da CLT, que autoriza, em caso de necessidade de serviço, a transferência do empregado com cargo de confiança, independentemente de anuência do empregador. Perdão, do empregado, beleza? Tranquilo, 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 essa é bem facinho. Vamos para a próxima! 73. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala 12/36 horas, no horário das 19 às 7. Ô, doutor, espera aí. Vera Lúcia tem 17 anos, ela trabalha em período noturno? Será que pode isso? Vamos lembrar da aula lá do curso da OAB de férias? Vai lá, dá uma olhadinha nesse tópico quando eu falo de contrato de trabalho. Mas vamos continuar. Com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo da coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe em vigor. A empregada teve a CTPS assinada e tem como atribuição auxiliar os clientes a receber pagamento das compras e dar troco quando necessário, diante do quadro apresentado e das normas legais assinar a afirmativa correta. D. Por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12/36. Não, de forma alguma. C. A situação retratada no caso de atividades com objeto ilícito. Não, o objeto não é ilícito, não é crime. B. O contrato é plenamente válido. Errado, não é válido. Ele tem uma irregularidade. É o típico contrato proibido, irregular. Então, a hipótese trata-se de trabalho proibido. Doutores, artigo 7º da CF, que diz ser proibido o trabalho de menores de 18 anos em ambiente insalubre, perigoso e noturno. Perfeito. Vimos isso no curso da OAB de férias. Beleza, vamos adiante, já estamos chegando no meiozinho. A questão 74. O Sindicato dos Empregados X, entabulou com o Sindicato dos Empregadores Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela, ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria instituição do banco de horas anual, que na jornada de trabalho de até 7 horas diárias haveria intervalo para a refeição de 20 minutos? Doutores, 20 minutos? Vamos lembrar quando eu dei aquela aula, a primeira aula no cursinho de férias de conceito de empregado. A gente fez uma distinção entre 2 artigos, 611A e B. Bom, mas vamos continuar. E para a participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o teor de uma norma coletiva e suas cláusulas, e considerando o disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. A.
A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas anuais. Errado, pode ser dividida sim, depois da reforma trabalhista principalmente. Depois C, inválida a cláusula referente à modalidade de registro de jornada de trabalho, que não pode ser feito por meio de um aplicativo. Poderá, sem problema nenhum. D, invalidade do banco de horas estipulado, pois em norma coletiva eles somente compensação semestral. Errado, pode ser anual. Olha lá a resposta certa. B, é nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos de jornada, superior a 6 horas, mesmo por norma coletiva. Meus amigos, é o que está previsto no 611-A, inciso 3º da CLT, que autoriza a redução do intervalo interjornada mediante negociação coletiva, mas nunca abaixo dos 30 minutos, tá bem? Beleza, beleza, beleza. E vamos então para 75. Edmilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paula é vigilante armado de uma agência... Perdão, é Paulo. Paulo é o vigilante armado de uma agência bancária. Letícia é motociclista de entregas de uma empresa de logística. Avalie os 3 casos apresentados e observe as regras da CLT. Assinale a afirmativa correta. Doutores, nesse caso, é evidente que a gente sabe que o Paulo vai ter o adicional de periculosidade. Entretanto, muita gente pode se confundir e achar que o Edmilson tem, mas que a Letícia não tem. Só que toma cuidado, o Edmilson, a categoria dele não é amparada pelo direito à gratificação em relação à periculosidade, enquanto que a Letícia ela tem esse valor. Então, vamos dar uma olhada nas respostas. Apenas Paulo e Edmilson têm direito ao adicional. Errado. C. Os 3 empregados fazem jus ao adicional de periculosidade. Errado. B. Considerando que os 3 empregados não lidam com explosivo nem inflamável, salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles terá direito. Errado de novo. Apesar de haver sim uma previsão ligada à periculosidade inflamável, combustíveis, dentre outros fatores, também algumas categorias, por legislação própria, terão. Olha lá, Paulo e Letícia exerce atividades perigosas, faz jus adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa e por isso ele não deve receber adicional. Doutores, é exatamente o que está no artigo 193, inciso 2º e parágrafo 4º da CLT, que assegura o recebimento de periculosidade aos empregados vigilantes, seguranças profissionais e aqueles que trabalham em motocicleta, tá bem? Ou seja, nessa situação, só o Paulo e a Letícia recebem, o Edmilson não, que ele é só vigia, ele não é segurança profissional. Beleza, beleza, beleza. A partir de agora a gente começa com a parte de processo do trabalho. Vamos lá, galera! Questão 76. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento da execução, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu. Com o fundamento da legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Doutores, aqui ele está cobrando a questão da prescrição intercorrente. Ou seja, nesse sentido, se a parte não cumprir com o comando, vai gerar a prescrição intercorrente. Olha lá. Resposta A. O processo ficará parado aguardando manifestação do exequente por período indefinido. Claro que não. B. A declaração da prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária, de forma alguma. Ela pode ser feita pelo juiz sem requisição. D. O juiz deverá intimar novamente a parte a fim de dar início ao curso do prazo prescricional. De forma alguma, o prazo prescricional começa de forma automática. C. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos se a parte não cumprir com o comando judicial. É exatamente isso que está no artigo 11A da CLT, que prevê a prescrição intercorrente no caso da questão, tá bem? Beleza, beleza, beleza. Então vamos adiante. Questão 77. Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, será que é o nosso querido Antônio? Por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos nacionais.
A ação foi movida em face do ex-empregador e da União, razão de que a alegação de responsabilidade subsidiária sobre o caso apresentado. Assinale a opção que indica procedimento. Doutores, quando a gente olha isso, a primeira ideia é qual? Ué, 40, inferior a 40 salários, rito sumário. Opa, sumaríssimo, com certeza. Não. Toma cuidado, é contra a União. Olha lá. Resposta A. A ação ocorrerá sob o rito sumário, pois cabível o rito especial para qualquer parte na Justiça do Trabalho, desde que o valor seja compatível. Errado. C. A ação ocorrerá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital, em vista de que a segunda ré será união. Erradíssimo, não pode. Não é por causa disso que eu vou ter o rito ordinário. D. A ação ocorrerá no rito sumaríssimo. Em caso de prova testemunhal, cabe à parte, terá direito a ouvir até 3 testemunhas. Errado de novo. Olha a resposta certa. B. A ação ocorrerá sob o rito ordinário, porque que se pese o valor da causa, figura entre ente de direito público no polo passivo. É exatamente isso. De acordo com o artigo 852-A, parágrafo único da CLT, a partir do momento que tem um ente da administração pública na demanda, ela não pode ocorrer sob o modo sumaríssimo. Beleza? Então toma cuidado, é no rito ordinário. Beleza, beleza, beleza. Pois bem, meus amigos, chegamos na questão 78. No decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado e que se encontra na fase executória, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor de contadoria da vara, deu um trava-língua aqui, da vara, para a conferência, tendo o calculista conferido que os cálculos estavam adequados, em consonância com a causa julgada, com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada. Diante dessa narrativa e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vou começar de baixo para cima. Letra D. O juiz deveria conceder vistas dos cálculos ao executado e ao INSS pelo prazo de 5 dias úteis, pelo que o procedimento adotado está errado. Doutores, o procedimento está errado, ele deveria ter aberto vistas, tá? Mas toma cuidado que não abre vistas nesse caso ao INSS. E o problema também é o prazo, não é de 5 dias. Vamos lá. C. A lei não fixa a dinâmica específica para liquidação. Daí porque cada juiz tem a liberdade para criar e a forma que melhor atender o anseio da justiça. Errado, a lei determina um formato. B. Correta atitude do magistrado, porque as contas foram conferidas e foi impressa celeridade ao processo de trabalho observando a duração razoável. Errado. O princípio da razoabilidade de prazo não desqualifica valores de ordem processual previstos em lei. Ou seja, eu não posso, pelo princípio da celeridade, não abrir vistas à parte para ela analisar a situação em apreço. Depois, letra A. Equivoca-se o juiz, porque ele não poderia homologar o cálculo, sem antes conceder vistas ao executado pelo prazo de 8 dias. Perfeito, doutores. É a resposta certa de acordo com o artigo 879, parágrafo 2º da CLT, que especifica que o procedimento da liquidação por cálculo, sendo que o juiz deverá ter que intimar a parte contrária no prazo de 8 dias, se manifestando sobre o cálculo, tá bem? Beleza, chegamos aí à penúltima questão, e essa nós vimos nas aulas de processo do trabalho no nosso curso preparatório. Questão 79. William foi dispensado sem justa causa e recebeu indenização correspondente do ex-empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com uma colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, nossa, gente, estou chamando ela de William, é o Wilma, desculpa. Em razão disso, o Wilma procura você como advogado
e, com a sua assessoria, dá início a um acordo extrajudicial com o ex-empregador. O acordo é materializado em um documento, especificando o valor e a indenização da parcela. Sendo assim, pelas partes e seus respectivos advogados, e levando a Justiça do Trabalho para a homologação. Contudo, a juíza do caso nega-se a homologar o acordo. Doutores, ela pode? Claro que ela pode. Gera direito a mandato de segurança? Não, porque não é direito líquido e certo das partes. Daí continua. Argumentando que ela seria lesiva à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Diante disso, e de acordo com a norma legal, assinaram a opção que indica a medida processual adequada para buscar a reforma da decisão proferida. Doutores, é claro, contra a decisão do magistrado, cabe recurso ordinário. Perfeito, tá bem? Beleza, letra B, recurso ordinário, de acordo com os artigos 855-D e 891, parágrafo 1º da CLT. Nesse caso, caberá ao nosso queridíssimo RO contra a sentença. E para terminar, o exame 3080. Questão 80, última de Direito e Processo Trabalho. Considere as 4 situações jurídicas a seguir. A instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos. 2. Rosemary é uma empregadora doméstica. 3. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. E 4. Mariana é uma microempregadora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si, e que nenhuma delas comprovou ter condições para ser beneficiária da justiça gratuita, ou seja, está afastada da situação da justiça gratuita. Assinale a opção que indica, nos termos da CLT, quem estará isento de efetuar o depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da Justiça do Trabalho. Doutores, resposta certa, Instituto Sonhar, somente ele vai ter. Toma muito cuidado. A instituição sem fins lucrativos, a empregadora doméstica, a microempresa, não adentram no artigo 899, parágrafo 1º da CLT, que dá isenção apenas a entidades filantrópicas e a empresas em recuperação judicial. As demais terão de pagar o depósito. Beleza? Pois bem, doutores, continue conosco aqui no YouTube. Esse é só a primeira prova que nós vamos resolver, a prova 30, depois vamos resolver a 31 também, antes da sua prova da OAB. Então fique conosco e ainda tem overdose da OAB, o reta final. Um abraço a todos. Tchau, tchau.